Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Eastwood Romagnoli. Aqui no card tem o link para a primeira parte do vídeo, a leitura do resumo e a apresentação. E hoje vamos iniciar o capítulo 1 e leremos a primeira parte do capítulo 1, são cerca de 14 páginas. Tá chegando agora? Dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link logo abaixo da descrição, o link do início da leitura, onde lemos o resumo e a apresentação, e pegar o vídeo desde o início. Peço que curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o sininho, ativem o vídeo, é tudo pacote aí, né? Divulguem aí para sua galera, deixem comentários, perguntas, sugestões, críticas, pics, aceito também. E sem mais, vamos então à leitura do texto. Peguem seu chá, café, água. Eu sugiro, estiquem as pernas e fechem os olhos e aproveitem a leitura. Primeiro capítulo, Convívio em Questão. Primeira parte, 1.1, Estar junto, corpos em presença. Conviver, viver com, em companhia de. Em conformidade ou inconformidade. O verbo conviver traz em sua etimologia o sentido de viver com, preposição que expressa as ideias de companhia, sociedade, junção no tempo ou no espaço, maneira de ser ou de estar, acompanhamento e consequência. Entre tantas significações possíveis, denota relações interpessoais de aproximação, afeto, união, oposição e adversidade. Conviver, portanto, é compartilhar do mesmo espaço, coexistir, estar junto de outro ou de muitos, não necessariamente em consenso. Convívio, o substantivo diz então da situação ou do ato e de seu efeito de conviver em proximidade com outrem. Outra palavra semelhante seria convivência, mas esta, em forma o-ruais, suporta o peso de sentidos e de frequência, intimidade, familiaridade ou ainda de coexistência harmoniosa que aquela não carrega. O convívio é a situação básica dos corpos em presença. O pesquisador argentino Jorge Dubat, 2007, resgata esse conceito dos estudos literários de Florence Dupont. Nota 1, ver Dupont, La invención de la literatura, de la intoxicación griega al libro latino, Madrid, debate. Então, o pesquisador argentino Jorge Dubat resgata esse conceito dos estudos literários de Florence Dupont, autora que se dedica às situações de enunciação e recepção da literatura oral da Grécia Antiga, em especial as epopeias de Homero e os cantos dos Aedos. Para Dupont, as dinâmicas de convivialidade constituiriam a situação irrenunciável do acontecimento literário naquele contexto de transmissão oral do qual faziam parte os banquetes de Dionísio, antepassados do teatro como viria a se desenvolver no Ocidente. Para Dubat, por sua vez, essa instituição ancestral do convívio é herdada e torna-se a situação básica do teatro conforme o conhecemos na atualidade. Ao forjar sua filosofia do teatro, Dubat faz o esforço de encontrar as matrizes fundamentais da teatralidade, sem ignorar a expansão e a desdefinição de fronteiras própria da arte contemporânea, desde a segunda metade do século passado, tanto pelo hibridismo entre artes quanto entre os campos estético e social. Dubat identifica como estrutura matriz da teatralidade o encontro de três coordenadas básicas: o convívio, a poiesis e a expectação, espaço do espectador. Nota 2. Nota de tradução. Em espanhol, segundo o Dicionário de la Lengua Española da Real Academia Espanhola, um dos sentidos da palavra expectación é a contemplación de lo que se expone ou muestra al público. Em português não há termo correspondente, uma vez que expectação denota expectativa,
sem relação específica com a atividade do espectador. Considerando que Dubach opta por não usar o termo contemplación, existente no espanhol, também opto, desde a escrita de minha dissertação de mestrado, de 2013, por traduzir o termo pelo neologismo expectação, convencida de que expressa a ênfase no trabalho do espectador para além da fruição. Por fim, se mantenho a grafia com X, é para manter a diferença também existente no espanhol entre expectación e espectador. Muito bem, entendido. Continuando e retomando o parágrafo. Ao forjar sua filosofia do teatro, Dubach faz o esforço de encontrar as matrizes fundamentais da teatralidade, sem ignorar a expansão e a desdefinição de fronteiras própria da arte contemporânea desde a segunda metade do século passado, tanto pelo hibridismo entre artes quanto entre os campos estético e social. Dubach identifica como estrutura matriz da teatralidade o encontro de três coordenadas básicas: o convívio, a poiesis e a expectação, espaço do espectador. Sintaticamente, para ele, teatro é a produção e expectação de acontecimentos poéticos e corporais, físicos e físico-verbais em convívio. Nota 3, no original. Es la producción y expectación de acontecimientos poéticos corporales, físicos e físicos verbales em convívio. Portanto, o teatro se faria pela soma dessas condições. 1. A copresença de atores, espectadores e técnicos no plano da vida cotidiana. 2. A criação de um acontecimento poético ou metafórico que permita um salto do cotidiano para o extracotidiano. 3. A instalação da distância do olhar como espaço para o espectador exercer sua percepção. Quanto à distância necessária ao ato do espectador, Dubach observa que, embora diversas poéticas teatrais proponham o seu borramento por estratégias de aproximação entre artistas e público, há no espaço da expectação uma dinâmica fluida de entradas e saídas pela qual rapidamente se reinstala a distância do olhar, ou, ainda, a situação de se estar simultaneamente dentro e fora do acontecimento poético, pela qual o espectador é visto pelos outros como parte do espetáculo. Sem aderir à perspectiva ontológica ou qualquer modo que sugira algum grau de normatização da atividade teatral, a esse trabalho interessa a concepção da expectação como um espaço de atividade do espectador que é constitutivo do acontecimento teatral. Ou seja, que não concebe o teatro como algo feito para o público, mas que se faz com o público. E o conceito de convívio como mapeamento de uma característica comum à linguagem teatral, como tem sido praticada por inúmeros artistas, que possa ser abordado de maneira abrangente e expandida, assumindo uma perspectiva não binária. Dessa forma, torna-se necessário articular simultaneamente singularidades a hibridismos, a presença à sua contraface de ausência, o encontro ao desencontro, para que se possa abarcar manifestações plurais das artes da cena ou artes vivas, ora classificáveis como teatro, ora como performance ou dança. O que Dubach chama de convívio, então, é a reunião irrepetível de duas ou mais pessoas vivas num espaço e tempo curtos, efêmeros, para compartilhar um rito de sociabilidade, uma situação em que se alternam papéis de emissor e receptor de um texto não necessariamente verbal, ou seja, em que haja trocas. Esse dois ou mais instaura a supressão do isolamento do indivíduo, que passa a estar em companhia e em conexão sensorial. Dubach 2007. Se há convivência frequente entre os artistas e técnicos ao longo do processo criativo de ensaios e das temporadas, o encontro desses com os espectadores é de ordem mais efêmera e provisória,
a do convívio teatral. Dirá Jorge Dubat que ele ocorre em 3 eixos: técnicos, artistas, artistas, espectadores e espectadores técnicos, além das relações dos artistas entre si, dos técnicos entre si e dos espectadores entre si. Por estar atado ao tempo de duração do acontecimento teatral, o convívio é efêmero. Sua realização é também a promessa de uma experiência de perda num futuro próximo, quando o tempo e os corpos se afastem. Nesse sentido, Dubat localiza na convivialidade certa aura do teatro, no sentido de irrepetibilidade proposto por Walter Benjamin. Nota 4, aura. Em A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, o ensaísta alemão Walter Benjamin define aura como uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja, e afirma que as técnicas de reprodução da modernidade destroem esse efeito aurático. Sobre o assunto, ver Benjamin, Walter, Obras Escolhidas, volume 1, São Paulo, Autêntica Editora, 85. Retomando, sua realização é também a promessa de uma experiência de perda, ele está falando do convívio, né? Sua realização é também a promessa de uma experiência de perda num futuro próximo, quando o tempo e os corpos se afastem. Nesse sentido, Dubat localiza na convivialidade certa aura do teatro, no sentido de irrepetibilidade proposto por Walter Benjamin. Ele recorre a uma entrevista dada por Beatriz Sarlo, na qual a escritora e crítica literária diz que no teatro a aura está na presença imediata dos corpos. Sarlo, Dubat, 2007. Presença que é sempre referida a outra presença e é volátil e irreprodutível e aberta ao risco. Ainda que não nos detenhamos no caráter sacralizado da discussão sobre aura, a questão do risco do vivo interessa enquanto traço significativo do convívio teatral. O convívio, afinal, implica algum tipo de afetação entre corpos em presença, talvez um vínculo. Nota 5. Embora o vínculo possa ser pensado em relação a um tempo cronológico prolongado, não acreditamos que a duração seja fator de garantia o vínculo, mas sim o tempo subjetivo. Retomando, o convívio, afinal, implica algum tipo de afetação entre corpos em presença, talvez um vínculo, ou ainda, ao menos, implica a possibilidade de que ocorra alguma afetação pela dimensão corpórea da experiência. Eis o risco. Estar em presença do fogo não garante que um corpo se queime, mas sem essa presença, é certo que nada da sorte de uma queimadura ocorrerá. Pensemos então o convívio como a condição de possibilidade para certo tipo de incidente entre corpos. De que tipo? Na impossibilidade de aprendermos o que fosse a totalidade de possibilidades de dinâmicas de convívio, em vez de tentar circunscrevê-las em algum tipo de caracterização inevitavelmente insuficiente, há de se bastar considerarmos que há risco de incidentes entre corpos que só se manifestam em presença, distintos de outras afetações que operem em dinâmicas não conviviais. Isso só acontece se estamos vivos e ali, dizia Márcio Abreu no trecho da carta que paira como epígrafe deste trabalho. Aspas, lembrei que estamos vivos aqui e vamos continuar. Fecha aspas. O convívio guarda essa relação estreita com a vida em sua precariedade e insuficiência. Daí ser ocasião de viver e ver-se viver em convívio, conforme afirmou Dubat, acerca da posição do espectador a observar a si mesmo, o que ele chama de autoexpectação. O convívio pode significar um encontro de presenças na acepção simples de uma junção de pessoas, uma diante da outra, ou na pregnante de encontros como confluência, descoberta, choque, sem desprender-se nunca do seu avesso
O desencontro. Embora conceba que a reunião de intersubjetividades gere um agente intersubjetivo e novas subjetividades, Debate já sugere algo comparável a essa oscilação entre encontro e desencontro ao reconhecer a possibilidade de dissenso no convívio entre espectadores. Nota de Debate. Há contágio, afetação, indeterminação de velocidades e intensidade surpreendentes. No entanto, é impossível pensar em um agente coletivo monolítico ou homogêneo. Estes agentes novos se manifestam atravessados por tensões de consenso e dissenso em permanente mutação. Debate 2007, tradução da autora. Nota 6. No espanhol, hay contagio, afectación, interdeterminación de velocidades e intensidad sorprendentes. Sin embargo, es posible pensar en un agente colectivo monolítico u homogéneo. Este agente o agentes nuevos se manifiestan atravesados por tensiones de consenso y disenso en permanente mutación. Para o autor, o comportamento convivial do público varia conforme o contexto sócio-histórico, a composição cultural, o espaço teatral e a poética teatral. É justamente a compreensão de que o conjunto de procedimentos morfotemáticos do texto dramático, espetacular ou atoral gera uma disposição convivial diferente a partir do reconhecimento das convenções, que abre a possibilidade expandida de análise de procedimentos dramatúrgicos que articulem distintas formas de convívio. Nesse caso, ao tratar das particularidades do convívio no acontecimento teatral, consideramos que dois eixos de relação estão em posição de centralidade: o convívio entre atores e espectadores e o dos espectadores entre si. Isto porque ambos constituem as presenças que, de fato, se encontram no aqui e agora da apresentação teatral. Os atores já vêm de uma convivência prolongada entre si e com os técnicos durante o processo criativo, ensaios e, posteriormente, na temporada, que afeta completamente as condições de convivialidade entre eles, por exemplo, por seu caráter não efêmero e pelas relações de intimidade que se estabelecem. Quanto ao eixo técnicos-espectadores, também apontado por Debate, não consideramos que seja sempre efetivo no acontecimento teatral, uma vez que grande parte das poéticas, inclusive participativas, mantém a equipe técnica apartada do público e fora da zona de visibilidade. Como consequência disso, os espectadores não tomam consciência da presença corpórea dos técnicos, senão pelos efeitos dela. Entretanto, nas poéticas que investem na exposição dos processos de feitura da cena, por exemplo, quando a operação de luz é realizada às vistas do público, o convívio entre técnicos e espectadores pode obter distintos graus de intensidade. Diante disso, Debate ainda oferece 4 categorias de análise para o comportamento convivial centradas nas ações e reações dos espectadores. E, novamente, apresenta questões análogas ao encontro e ao desencontro, assim como a autonomia. Primeira, a conjunção, quando as subjetividades dos espectadores tomam a mesma direção, como no aplauso em uníssono. B. Disjunção, a fragmentação do conjunto de espectadores em subjetividades contrastantes, como em um embate entre vaias e aplausos. C. Controle, mecanismos para manter as regras de convívio, como o pedido de silêncio ao toque de um celular. 4. Delegação, surgimento espontâneo de representantes, como o espectador que sobe ao palco em nome do público para desempenhar uma função. ABCD, conjunção, disjunção, controle e delegação. Ainda insuficientes para qualificar as formas relacionais, os modelos de subjetivação e os afetos produzidos em
distintas situações de convívio. Essas classificações dão algumas pistas à análise da convivialidade no teatro. Seja como disjunção ou conjunção, o convívio teatral permite uma experiência extra-cotidiana de percepção do estar junto, inscrita na ordem estética. Estarmos juntos, um e outro, um e muitos. Pensemos em um espetáculo realizado em palco italiano, com quarta parede, em relação frontal, com os espectadores sobre os quais impera o breu. Toda a luz recai sobre os atores, que disfarçam os próprios corpos para que não sejam percebidos pela plateia como outra coisa que não os personagens que representam. Numa situação como essa, embora estejam todos de corpo presente, artistas, técnicos e espectadores, o convívio teatral é reduzido porque tanto a presença dos artistas para além dos personagens, quanto a dimensão do público são apagadas, assim como o tempo e o espaço que compartilham, o aqui e agora, que é substituído pela construção de espaço e tempo ficcionais. Ainda assim, nesse estado de sustentação da ilusão de uma distância ficcional, o convívio possibilita um tipo de afetação próprio. É o que a teórica alemã Erika Fischer-Licht denomina retroalimentação autopoética. Nota número 7. No original, Autopoietic Feedback Loop. Retroalimentação autopoética. A dupla afetação que ocorre entre palco e plateia numa dinâmica de reciprocidade. Parágrafo de Fischer-Licht. Os atores atuam, isto é, eles se movem pelo espaço, gesticulam, mudam de expressão, manipulam objetos, falam ou cantam. Os espectadores percebem suas ações e respondem a elas. Embora alguma dessas reações possam se limitar a processos internos, suas respostas perceptíveis são igualmente significantes. Os espectadores riem, aplaudem, suspiram, gemem, soluçam, choram, arrastam os pés ou prendem a respiração, bocejam, dormem e começam a roncar. Eles tossem e espirram, comem e bebem, amassam papel de embrulho, sussurram ou gritam comentários, gritam bravo e bis, aplaudem, zombam e vaiam, levantam-se, deixam o teatro e batem a porta na saída. Tanto os outros espectadores quanto os atores percebem e, em troca, respondem a essas reações. A ação no palco então ganha ou perde intensidade. A voz do ator fica mais alta, incômoda ou, alternativamente, mais sedutora. Eles se sentem animados a inventar cacos, improvisar, ou se distraem e perdem a deixa. Eles se aproximam das luzes para endereçar diretamente ao público ou pedem que se acalmem ou até que saiam do teatro. Fischer-Licht, 2008. Nota 8. No original, the actors act, that is, they move through space, gesture, change their expression, manipulate objects, speak or sing. The spectators perceive their actions and respond to them, although some of these reactions might be limited to internal processes. Their perceptible responses are equally significant. The spectators laugh, cheer, sing, groan, sob, cry, scuff their feet, or hold their breath. They yawn, fall asleep, and begin to snore. They cough and sneeze, eat and drink, crumple wrapping paper, whisper, or shout comments called bravo and encore, applaud, jeer, and boo, get up, leave the theatre, and bang the door or their way out. Both the other spectators as well as the actors perceive and, in turn, respond to these reactions. The action on stage thus gains or loses intensity. The actor's voice gets louder and unpleasant, or, alternatively, more seductive. They feel animated to invent gags, to improvise, or get distracted and miss a cue. They step closer to the lights to address the audience directly or ask them to calm down or even to leave the theatre. A retroalimentação autopoética, conforme descrita pela autora, explica as interações básicas no convívio entre atores e espectadores.
mas ela também se refere ao eixo convivial espectadores. Parágrafo. Os outros espectadores podem reagir às respostas dos seus colegas espectadores, aumentando ou diminuindo a extensão de sua participação, interesse ou suspense. Suas risadas ficam mais altas, até convulsivas, ou são suprimidas de repente. Eles começam a abordar um ao outro, a argumentar ou a insultar-se. Em suma, quaisquer que sejam as ações dos atores, elas provocam uma resposta dos espectadores, o que impacta em toda a performance. Nesse sentido, as performances são geradas e determinadas por uma retroalimentação autorreferencial e em constante mudança. Nota 9. No original. Só um minuto. No original, the other spectators might react to their fellow spectators' responses by increasing or decreasing the extent of their participation, interest, or suspense. Their laughter grows louder, even convulsive, or is suppressed suddenly. They began to address, argue, or insult each other. In short, whatever the actors to elicits a response from the spectators, which impacts on the entire performance. In this sense, performances are generated and determined by a self-referential and ever-changing feedback loop. Cabe notar que Erika Fischer-Licht usa a palavra performance para abranger também as práticas teatrais, as quais nomeia mais especificamente de performances teatrais. Nota 10, no inglês, theatre performance, no escopo do que a autora propõe ser a estética performativa performática. Nota 11. Pesquisadora dos estudos da performance, Diana Taylor, 2003, aponta a filiação dos termos em inglês performative e performativity à filosofia da linguagem e à retórica, em decorrência de estudos de J. L. Austin e Jacques Derrida, com a consequência de que os mantém dentro do campo discursivo logocêntrico, de modo que se referem menos a uma qualidade da performance do que do discurso. Ela prefere a palavra performático, presente no vocabulário espanhol e no português, mas não no inglês, para distinguir um campo aquém e além do discursivo. Retomando, cabe notar que Erika Fischer-Licht usa a palavra performance para abranger também as práticas teatrais, as quais nomeia mais especificamente de performances teatrais, no escopo do que a autora propõe ser a estética performativa performática, seguindo uma lógica que colapsa binarismos. Nota 12. Em sua introdução à edição em inglês do livro The Transformative Power of Performance, de 2008, da autora alemã, o pesquisador norte-americano Marvin Carlson observa a inexistência da divisão entre estudos da performance e estudos do teatro na Alemanha, enquanto nos Estados Unidos o desenvolvimento dos departamentos acadêmicos operou essa separação demarcada. Aqui no Brasil também. Continuando, o próprio Dubach pontua que sua opção pelo termo teatro é mais uma tomada de posição, valorizadora de um lugar de fala do que uma delimitação. Logo, tanto na abordagem de Dubach quanto na de Fischer-Licht, o que sustenta a escolha lexical é a compreensão de que teatralidade e performatividade são componentes complementares, que se encontram em variados graus nas artes da cena, se assim pudermos chamá-las, de modo menos restritivo. Nota 13. Também Josette Ferrell defende que a performatividade é um dos elementos da teatralidade e todo espetáculo é uma relação recíproca entre ambos. Enquanto a performatividade é responsável por aquilo que torna uma performance única a cada apresentação, a teatralidade é o que a faz reconhecível
e significativa dentro de um quadro de referências e códigos. Por tudo isso, teatro e performance aparecem no curso deste estudo como designações amplas para práticas cênicas, teatrais, performáticas, que tratarei ora por performances teatrais, ora por acontecimento teatral, ora por teatro, sem a intenção de fixar uma terminologia, mas de adotar uma perspectiva transitória que dê relevo a um ou outro aspecto de acordo com o contexto. Voltemos um pouco ao exemplo do espetáculo com quarta parede, no qual há o esforço de apagamento das materialidades dos corpos, dos artistas e do público, sobrepostas pela ficção dos personagens e da história. Esse efeito comum em palcos brasileiros, por herança de nossa colonização europeia, reporta as discussões sobre a querela da moralidade do teatro, ocorrida na França no século XVII, que versaram contra os efeitos sensuais e contagiosos provocados pela presença corpórea de atores diante de espectadores, segundo Fischer-List. Parágrafo. Tanto os padres da Igreja quanto os envolvidos na querela reconheciam a capacidade do teatro de exercer um efeito sensual imediato e desencadear fortes efeitos, até mesmo irresistíveis, baseados na sua presença. A atmosfera dentro do teatro foi interpretada como altamente infecciosa. Tanto os entusiastas quanto os críticos do teatro concordam que essa transmissão é possível somente através da presença dos atores, espectadores e eventos. Os críticos do teatro na querela identificavam outra fonte do poder da performance. Eles o localizavam no próprio corpo do performer, independente do personagem ou da ação performada. Eles alegavam que os atributos físicos de uma atriz ou ator exerciam uma atração erótica nos membros do sexo oposto e uma agitação imoderada até desejos adúlteros no público. Os corpos dos atores seduziam os espectadores. Fischer-List, 2008. Nota 14. No original, both the church fathers and those involved in the querelle, Tijuana, 98, acknowledged theater's ability to exercise an immediate sensual effect on the audience and trigger strong, even overwhelming effects based on its presentness. The atmosphere inside the theatre has been interpreted and described as highly infectious. Both theatre enthusiasts and theatre critics agree that this transmission is possible only through the presentness of actors, spectators, and events. Querel's theatre critics identified another source for the power of performance. They located it in the performer's body itself, regardless of the dramatic characters or actions performed. They claimed that the sheer physical attributes of an actress or actor exercising an erotic attraction for members of the opposite sex and stirred immoderate, even adulterous desires in the audience. The bodies of the actors seduced the spectators. Retomando, a despeito da heteronormatividade dessas afirmações, condizentes com o moralismo cristão que as embasa, elas apontam para um reconhecimento antigo do poder de afetação sensorial, sensual e erótico do teatro. E o desdobramento dessa querela contribuiu para que, na segunda metade do século XVIII, emergisse um novo modo de atuação demandado e teorizado por autores como Diderot, Lessing e outros, segundo o qual os atores e as atrizes deveriam obliterar o seu estar no mundo corporal no palco e transformar seus corpos em texto. List, 2012, nota 15, tradução da autora. Para que somente o personagem fosse percebido por quem observa da plateia, sustentando a ilusão. Assim,
O sujeito corpóreo, aquele corpo fenomênico que o ator é, permaneceria oculto sob o objeto corpóreo, o corpo semiótico, que o ator usa como signo para construir seu personagem na representação. Tal esforço, contudo, conforme observa Fischer List, encontra como limite a impossibilidade de se bloquear toda a percepção da presença desses corpos fenomênicos, mesmo sob as restrições da quarta parede e demais estratégias cênicas. Vou espirrar. Perdão. Retomando. Assim, o sujeito corpóreo, aquele corpo fenomênico que o ator é, permaneceria oculto sob o objeto corpóreo, o corpo semiótico, que o ator usa como signo para construir seu personagem na representação. Tal esforço, contudo, conforme observa Fischer List, encontra como limite a impossibilidade de se bloquear toda percepção da presença desses corpos fenomênicos, mesmo sob as restrições da quarta parede e demais estratégias cênicas, uma vez que não se pode eliminar completamente a tensão que existe na arte entre os efeitos de sentido e os efeitos de presença. Em última instância, um sempre remete ao outro. Essa tensão, afinal, é própria da experiência estética, conforme sustenta o filósofo alemão Hans-Ulrich Gumbrecht, 2011. O que varia é o peso de cada componente, presença ou sentido, de acordo com a natureza da arte e o contexto histórico determinado de sua produção. Por sentido, compreendem-se os processos de significação. Por presença, as coisas que, estando à nossa frente, ocupam espaço, são tangíveis aos nossos corpos e não são apreensíveis exclusiva e necessariamente por uma relação de sentido. Isto é, aquela materialidade que se oferece diretamente aos sentidos, especialmente a possibilidade do tato. Dois pontos. Parágrafo de Gumbrecht. A palavra presença não se refere, pelo menos não principalmente, a uma relação temporal. Antes, refere-se a uma relação espacial com o mundo e seus objetos. Uma coisa presente deve ser tangível por mãos humanas, o que implica, inversamente, que pode ter impacto imediato em corpos humanos. Gumbrecht, 2011. Desse modo, o predomínio do sentido corresponde ao do pensamento e o da presença ao do corpo, instituindo uma dicotomia discursiva que separa o inseparável. Mas essa não é uma divisão estanque, pois o sentido emerge do corpo, ou, nas palavras de Gumbrecht, não existe emergência de sentido que não alivie o peso da presença. Vale também o inverso, de modo que presença e sentido não são excludentes. O que há entre ambos é uma relação de complementaridade, da qual cada qual com sua função em relação ao outro para que, juntos, criem um padrão estrutural oscilante, cuja tensão dota o objeto de experiência estética de um componente provocador de instabilidade e desassossego. Historicamente, nos diz Gumbrecht, o logocentrismo ocidental privilegiou o sentido em detrimento da presença a partir do início da Idade Moderna, fim do século XV, gerando uma perda do mundo hermeneuticamente induzida, que paulatinamente anula a capacidade de lidar com o que está à nossa frente, diante dos olhos e no contato com o corpo. Uma separação forçosa entre corpo e mente, atribuindo a esta a razão e aquele o irracional, contra a qual também se opõem inúmeros outros pensadores, desde o filósofo John Dewey aos estudos da performance. No Brasil, podemos pensar que esta cisão corpo-mente corresponde ao processo pelo qual a cultura europeia impõe-se sobre as dos povos indígenas originários. Diante de críticas de artistas como Antonin Artaud e Georges Bataille, segundo as quais a cultura ocidental logocêntrica teria perdido o contato corporal em sua dimensão não discursiva, Gumbrecht defende que cabe à experiência estética
impedir essa perda das dimensões corpórea e espacial da existência. O estar no mundo manifesta como sensação de não fazermos parte do mundo físico, em sujeitos que se posicionam como espectadores diante de um mundo que se apresenta como um quadro. Gumbrecht, 2010. A amplitude dessa afirmativa encontra correspondência crítica na Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, sobretudo pela concepção de que, quanto mais se contempla, menos se vive. Debord, 97. Dentre as artes, o teatro, por sua faceta convivial, favorece a centralidade da presença mais do que o cinema, por exemplo, assim como o show musical mais que o registro fonográfico, em razão da presença física de performers e espectadores no mesmo espaço e ao mesmo tempo, algo ausente em filmes e discos ou plataformas de streaming. Cada objeto artístico, contudo, terá seu próprio balanceio entre sentido e presença, de modo que o cineasta e ensaísta Rogério Sganzerla, nos anos 60, já falava em cinema da alma e cinema do corpo, sendo este a apreensão direta de uma realidade material, a exploração do concreto, a valorização da câmera e do presente. Assim, haverá filmes em que a materialidade da presença é enfatizada e outros em que sobressai o sentido, livros em que a materialidade das palavras se evidencia e outros em que não é destacada, e o mesmo para as artes visuais, o teatro e etc. Entretanto, as chamadas artes da presença, ou artes vivas, dentre as quais se encontra o teatro, a performance e a dança, mas também um show de música com seu quinhão de teatralidade e performatividade, se distinguem justamente pela possibilidade de que essa apreensão da realidade material seja mediada não por um aparato tecnológico, mas também por outro corpo. Isso se torna especialmente relevante no contexto da civilização da tela, a partir da qual, segundo Moisés de Lemos Martins, formou-se uma comunidade sem o corpo do outro, embora alimentada pelos seus fantasmas e também pelos fantasmas do nosso próprio corpo. No debate sobre a mediatização da cultura que ganhou força nos anos 1990, Philip Auslander, 99, já defendeu que o excesso de mídias eletrônicas estaria esvaziando o caráter ao vivo das performances. Entretanto, no escopo deste trabalho, não consideramos que a mediatização tecnológica substitua a presença, mas, ao contrário, que a formação de uma civilização da tela redesperta a demanda pela presença, conforme observou Fischer-Licht, ao responder à argumentação de Auslander, descrevendo situações cênicas em que a crescente mediatização estimulou os desejos do público pela presença corporal dos atores, justamente essa instância responsável, segundo ela, pela retroalimentação autopoética do teatro. Ademais, ao explicar a diferença entre convívio e tecnovívio, Dubate não os distingue pela ausência de tecnologia, de maneira a não excluir uma quantidade imensurável de produções teatrais nas quais os corpos interagem com microfones, telas, câmeras, projetores e outras tecnologias. O que distingue o tecnovívio, segundo ele, é a supressão absoluta da presença do artista, impedindo as relações conviviais. O autor argentino costuma ilustrar essa diferença com o exemplo do espectador que assiste a um filme durante um voo de avião. Por mais agressiva que seja a turbulência enfrentada, os atores nada sofrerão. Adorei. Dubate 2015. Caia o avião, ou caso o espectador ronque, tenha um ataque de fúria, gargalhe ou chore, nada se alterará nas atuações ou no curso dos acontecimentos filmados antes e alhures. Nota 16. Jean-Louis Comolli observa que na sessão cinematográfica perdão. Jean-Louis Comolli observa que na sessão cinematográfica o espectador se vê essencialmente diante de
um alhures e um antes. Aspas. O filme foi rodado, montado, editado antes de ser projetado à minha frente nesta sala. A experiência da sessão, que posso viver unicamente no presente, me é dada como a marca atual de uma sequência perdida de acontecimentos passados. Duas cenas, a da produção e a da projeção. A operação cinematográfica é inicialmente a experiência do descompasso e do recompasso entre essas dimensões temporais e espaciais. O filme e o espectador estão na sessão ao mesmo tempo, presentes e ausentes um para o outro. 2008. Continuando. Caso um acontecimento político ou natural de impacto ocorra horas antes, em nada afetará um filme como Deus da Carnificina, de 2011, dirigido por Roman Polanski, a partir da peça escrita por Yasmina Reza, caso se preserve o arquivo, seja qual for o formato. Embora, é claro, afetará a atmosfera na plateia e a produção de sentidos. Entretanto, um golpe político ou uma enchente podem abalar a apresentação de uma peça e até provocar alterações em textos ou cenas. Em contraponto, então, quando o público de Deus da Carnificina, uma comédia sem juízo, o espetáculo teatral, dirigido por Emílio de Mello, dobra-se em gargalhadas, os atores sentem, são afetados e modificados e podem gostar das reações e reforçar a comicidade das atuações e das falas, caso não decidam que é preciso mudar o tom e freá-las para que os outros sentidos não sejam atropelados. Eis a retroalimentação autopoética. Nem é preciso dizer que, por essa lógica, o mesmo não vale para o público que assiste ao Deus da Carnificina de Roman Polanski no cinema. Nenhuma reação da plateia afetará qualquer cena, e o breu sobre as cadeiras reforçará sempre o imperativo cultural mais ou menos desobedecido ante os combos de pipoca e refrigerante, do silêncio e da discrição na plateia. Este imperativo, válido também para grande parte do teatro, desde a invenção da iluminação a gás, é cada vez mais rompido pela luz sobre os espectadores, em poéticas que propõem a quebra da quarta parede e uma valorização da dimensão do convívio. Retomando, enfim, o conceito de convívio teatral, importa-nos, sobretudo, como ele permite a investigação de um espaço de exercício da alteridade que pode ser experimentada em intensidades diversas no encontro entre artistas e espectadores. Se o convívio implica a reunião de duas ou mais pessoas vivas para compartilhar um rito de sociabilidade, em condições de proximidade, audibilidade e visibilidade que propiciem uma conexão sensorial, isso proporciona um encontro, confronto de presenças onde é possível afetar e deixar-se afetar. Do Bate 2007. Assim, abre a possibilidade, sem garantia, de suspender, ainda que de modo efêmero, o isolamento entre os corpos, instaurando vínculos temporários. Essa relação de companhia, conforme a nomeia do Bate, entre os corpos presentes na situação teatral, dá-se ainda como um encontro-desencontro de si mesmo, no qual se constroem sentidos sobre si e sobre o mundo, à medida que o espectador observa o outro e também se auto-observa a autoexpectação. Aspas. Nota 17. Dubate fala em reconhecimento de si mesmo, mas acreditamos que esse encontro possa se dar também como um estranhamento de si. Aspas. De Dubate. Dessubjetivar-se de si, subjetivar-se com os outros, para regressar à própria subjetividade, constituem os marcos de uma deriva permanente durante o convívio. Dubate, 2007. Os vínculos temporários no convívio teatral compõem-se de acordo com as diversas formas de relação entre palco e plateia, configuradas em cada dramaturgia. Nota 19. Conforme discutiremos adiante, compreendemos que esta é uma questão do âmbito da dramaturgia
na medida em que sua forma de organização gera distintos sentidos e efeitos de presença. Continuando. Entendemos então a expectação como o espaço específico de atuação do espectador, com graus variados de distância para o olhar, onde se constitui esse laboratório de percepção do outro e de autopercepção. Concordamos com Dubach que suas atividades compreendem camadas múltiplas: o mundo cotidiano, a ordem convivial, o trabalho do artista, a performativa, o corpo semiótico ou poético, ordem metafórica ou representativa, e a zona de experiência e afetação mútua. Tal concepção de teatro como experiência encontrará ecos em Gombrich, como já vimos, e poderá ser aprofundada ao nos determos sobre as conceituações de John Dewey e Jorge La Rosa Bondia mais adiante. Fim da parte 1. No próximo vídeo 1.1.1, convívio pregnante e experiência. Continuem conosco. Até lá. Um abraço.